noite. Está tudo bem, só que não. É mais um episódio que vamos ter deste podcast aqui na CFM 95.5 e para quem quiser acompanhar e ver no nosso canal do YouTube. Eu sou a Beatriz Mendes e vamos falar aqui sobre ansiedade. Hoje tenho mais uma convidada aqui comigo, a Raquel Ferreira. Olá, Raquel. Olá. Tudo bem? Está tudo bem, sim. E tu? Também, obrigada. Antes de mais, quero que te apresentes um bocadinho também para as pessoas te ficarem a conhecer. Então, sou a Raquel, tenho 32 anos, sou aqui da Maiorga, portanto, moro aqui ao lado. Pertinho. Sim, tenho um pequenote com 4 anos, que traz bastante ansiedade, não é? E pronto, a minha vida também o traz, mas trabalho é trabalho e Exatamente. vida é vida. E já lá vamos, não é? E é isso mesmo que vamos descobrir agora em ti. Qual é que foi a situação aqui mais absurda que te aconteceu desde o... Aliás, vamos começar por outro lado hoje. Sim. Quando é que descobriste que que tinhas ansiedade? Muito cedo, ou seja, eu aí aos 11 anos, para aí, os meus pais tiveram necessidade de me levar a um psicólogo, porque eu aí, pronto, na transição da escola, do 4º ano, que nós vimos das nossas terrinhas e passamos a vir para a Alcobaça, para as grandes escolas, não é? Nessa altura eu tinha muito medo de vir para a escola, entrava num ponto de não dormia, chegava ao ponto de manhã não querer comer ou sentir a necessidade até de vomitar. Eu sou muito física no que toca à minha ansiedade. E então, logo nos primeiros tempos, os meus pais tinham muita dificuldade comigo no que toca a trazer-me para a escola ou a fazer a rotina matinal comigo de manhã. Porque eu entrava mesmo nesse estado, mas depois passava o dia inteiro na boa, na escola, estava tudo bem. A questão de sair de casa, o sair de casa e ir para a escola, trazia-me tanta ansiedade que eu chegava ao ponto de torná-lo físico mesmo. E na altura isso foi diagnosticado ou... Sim, e tive algum acompanhamento ainda nessa fase, até conseguir estabilizar e conseguir, de alguma forma, começar a fazer as minhas rotinas e fazer a minha vida dita normal. Ainda fui acompanhada durante algum tempo. Nessa altura foi mesmo falado que era mesmo uma questão de ansiedade, que eu era uma pessoa bastante ansiosa, uma criança bastante ansiosa, e que por isso tinha estes comportamentos. Depois fui ultrapassando, tudo bem, mas claro que ficam sempre coisinhas dessas alturas e vão-se revelando ao longo dos anos. E aquilo que eu noto é que, por mais que nós consigamos adormecer esta nossa ansiedade, esta coisa, nós camuflamos, mas de alguma forma ela faz sempre parte de nós e é intrínseco. Isso é pior. Isso é pior. Quando nós guardamos depois, anos mais tarde, acontece sempre ataques piores e tempos piores do que se fosse resolvido logo na altura. E não é só questão de resolver, é, por exemplo, aquilo que eu notei, eu aprendi a camuflar. Eu aprendi ao longo dos anos a ser ali um bocadinho o camaleão, a sorrir e está tudo bem, mas depois nós sabemos que pode não acontecer. Tens dias mais tristes, tens dias que as coisas não correm tão bem, ou tens dias que sabes que amanhã vais ter um evento ou qualquer coisa e que aquilo já te está a criar ali um bocadinho daquele nervosismo todo e por mais do que a questão de tratar na altura, eu acho que é o contínuo. O continuares a procurar ajuda ou a procurar ires falando sobre os teus problemas, o acompanhamento, porque de alguma forma é isso que te ajuda a viver o teu dia-a-dia, se realmente tens numa condição assim tão diária. É verdade. É aquilo que me tem a mim mantido, é sempre a questão de procurar ajuda, procurar terapia, etc. E na altura os teus pais compreenderam logo? Sim. Aliás, não tenho bem a certeza de como é que surgiu a questão de eu ter que ir a um psicólogo. Provavelmente foi aconselhado por alguém, por algum médico. Na escola às vezes acontece. Ou a escola provavelmente terá informado que seria necessário. Mas sim, os meus pais também prontamente levaram-me ao psicólogo. Ainda fiz algumas sessões nessa altura e aliás, lembro-me perfeitamente, já nessa altura, os meus pais me dizerem um psicólogo não é para gente tontinha.
ok? Porque ainda continua a existir muito esse tabu e esse estigma, não é? Os mais velhos, na altura, sabiam isso. E diziam isso, os pais. Os pais, sim. Mas ainda existe muitos pais, não é? Que já têm filhos com 30 anos que dizem completamente o contrário. Exato, mas isso, pronto, acho que também é bom nós falarmos sobre aquilo que estamos a falar aqui hoje e sobre todas as coisas relacionadas com saúde mental e tudo mais, porque cada vez mais é necessário, cada vez mais é necessário, e mesmo assim eu acho que não é o suficiente, porque podemos estar a falar, mas continua a ser estúpido, desculpa a expressão, mas as pessoas, eu tenho depressão e continuo a ficar fechado na minha bolha, e deixam de tenho trabalhar, depressão e deixam de trabalhar e deixam de sair de casa. É verdade. E não procuram ajuda. E muitas vezes, e até mesmo contra a nossa sociedade fala, não é? Quanto mais ajuda nós tivéssemos, neste sentido, provavelmente mais felizes seríamos, menos problemas em sociedade teríamos, mais... Eu, no primeiro episódio, falei acerca do Estado, não é? Sim. Que devia ser uma coisa dada, exatamente. Sim. Totalmente. E não é, porque hoje em dia é rara a pessoa que não tenha 2 trabalhos. Sim. É raro. É impossível tu teres um ordenado mínimo e procurares ajuda. E teres uma psicóloga. Exatamente. Teres uma psicóloga, Exatamente. sim. É tudo caríssimo. Temos que... Aliás, eu neste momento, para além de uma psicóloga, tenho 2, porque senti necessidade de... O meu filho tem 4 anos e já termos detectado alguns comportamentos e ele já tem uma psicóloga. E está tudo bem. E está tudo bem com isso. Só realmente continua a ser problemático nós termos que ser nós a investir. Estamos a investir na nossa saúde, é verdade. E ainda mais pequeninos, ainda pior é. Ainda pior. E mais difícil é. Arranjar? Sim. Eu consegui arranjar na altura porque fui falando com pessoas. E o falar com pessoas, não é? Às vezes o boca a boca é mais fácil do que procurar mesmo. Mas é difícil de arranjar para crianças. Não tens apoios a nível de hospitais, é mesmo muito difícil, ou seja, tens ali um fator cunha, que é o que é mais falado, não é? Porque de outra forma tens que ser tu a procurar e tens que ser tu a pagar e tens que ser tu a ir atrás disso tudo. E não são baratas as consultas, que é mesmo assim. Não. Pronto, é isso, machuca-me um bocado falar sobre isso, porque, ok, tudo bem, é uma escolha, não compramos certas coisas para... Às vezes para podermos ter essas consultas, é a mesma coisa que ir ao dentista, mas é muito difícil para muitos que pagam renda e isso tudo. Pronto, não vamos também estar a aprofundar muito mais este assunto, porque toda a gente sabe. É difícil. É okay. Admitir que é difícil, sim. Então, e qual é que foi o conselho mais inútil que já te deram para lidar com isto? O para além do ter calma, isso é o mais estúpido que existe, não é? Tem calma, mas tens ansiedade porquê? Estás assim porquê? As coisas mais... Para, tipo, como se fosse uma coisa que a gente controlasse do nada. Mas porquê que estás a sofrer por antecipação? E eu, então, mas... É ansiedade! Sofrer por antecipação é ansiedade. Sim, mas as pessoas têm muito esse género de comentários. Não ajuda, acho que muitas vezes piora. Tenho vontade de ir apertar a pessoa, não é? Mas, sim... Aperta! Não é? Acho que sim, acho que era boa ideia, sim. Mentalmente, sim. Já tiveste alguma crise assim num momento ou num sítio que não estavas à espera? Sim, tive. Tive em vários sítios. Mas, pronto. Aliás, uma das histórias que eu trazia para te contar era relacionado com viagens. Eu tive já 2 situações de viagens em que tive ataques de ansiedade. Em plena viagem. E as 2, sim, não foi no avião, foi pré-avião, e as 2 foi no regresso para Portugal. Ou seja, a minha vontade de regressar era tanta que todas as complicações que existiram à volta, uma delas foi quase termos perdido o avião, que isto foi na Holanda, portanto tínhamos feito aqueles roteiros de... Fim de semana prolongado, vamos para a Holanda, vamos passear, vamos ver. Então, no último dia, fomos a Roterdão,
adorámos, andámos a passear lá, entretanto esquecemos que estamos perto da hora do voo e não tínhamos noção da distância de onde estávamos até o aeroporto. Então aí começou logo a minha ansiedade, porque não havia Ubers nessa altura, portanto não havia nada dessas questões. Táxi estava super limitado, era longe, e depois, o que é que aconteceu pós toda a questão de chegar lá e já eu ir já ia meia nervosa, meia ansiosa com a situação do estamos na iminência de perder o voo. Pronto, a Holanda, para quem não sabe, é um país muito permissivo, incluindo drogas, pronto. E eu ia tão ansiosa que eu acho que eles pensaram que eu levava qualquer coisa comigo. Ou Sentiram o nervosismo. Eles sentiram o meu nervosismo. Eu fui daquelas pessoas que foi selecionada para irem revistar a mala, mas ao ponto de... Eu estava tão ansiosa porque eu só queria ir apanhar o meu voo e eles a revistarem a mala e não me deixavam sequer tocar nas minhas coisas, mas tem alguma coisa e eu, não, eu só quero ir apanhar um voo, deixa-me ir apanhar um voo. E sim, chorei. Eu só pensava, eu vou presa, mas eu não tenho nada. Mas o que é que se passa? Eu entrei no nervosismo e tal, acho que só mesmo já dentro do avião é que me consegui acalmar e que, pronto, ok, estou a caminho de Lisboa, está tudo bem. Mas sim, foi aí tive um ataque de pânico, ansiedade, assim, um bocadinho fora normal. E outro, foi também numa viagem mas foi de Madrid para cá, em que nós tínhamos feito uma loucura tínhamos ido fazer uma formação em Malta e na escala de lá para cá parámos em Madrid, sem voo comprado de Madrid para cá. Ou seja, nós fizemos o voo para Madrid garantido, mas de Madrid para Portugal não estava garantido. E então, sim, para quem tem ansiedade é ótimo. E então o que é que aconteceu? Eu não dormi mais de 24 horas pela ansiedade ou seja, passámos um dia inteiro lá até conseguirmos o voo, realmente entrar no voo e afins. Eu, assim que entrei no voo, o voo descolou, eu pus os meus fones, recostei-me e adormeci. Maravilhoso. Adormeci. Ninguém me conseguiu acordar na chegada para Lisboa. Ninguém me conseguiu acordar. Então, eu acordo já com pessoas a abanar-me com tudo e mais alguma coisa. Havia pessoas que achavam que eu tinha sentido mal. Adormeceu. Adormeceu. O meu corpo apagou completo. Eu acordei, ou seja, eu conforme acordei tirei os fones muito. O que é que aconteceu? O que é que se passa? E tinha montes de pessoas à minha volta, incluindo a minha amiga que me estava a acompanhar na viagem. Ela estava em pânico. Ela no fim diz-me assim, eu só pensei, o que é que eu vou dizer à tua mãe? O que é que eu lhe vou dizer? Ela morreu aqui, o que é que eu vou fazer? Lá está os comissários, eu fiz tudo. Mas ela está bem, ela está ok, ela está a respirar, está. Ela sentiu-se mal, mas ela deve estar mesmo muito, muito cansada. Ela não... E esquece, foi mesmo, mas para mim estava tudo bem, eu acordei do meu sono. Foi um ataque de pânico, de ansiedade que te adormeceu completamente. Que adormeceu-me completamente. Eu, como não dormi com aquela questão do nervosismo todo, assim que o meu corpo relaxou, eu apaguei por completo. Durante algum tempo só. Durante algum Ainda tempo, bem. sim. Eu nunca andei de avião, sabias? Não? Mesmo por causa disso. Ainda não consegui ultrapassar isso. Mas medo? Medo. Mas do quê? Da sensação de lá estar em cima, do levantar voo? Ainda não percebeste qual é que é? Ainda não percebi. Eu acho que nunca fui no ir. Nunca fui no ir. Ou seja, provoca-te ansiedade só pensar. Exato. Nem sequer gosto... Exatamente. Nem sequer gosto de estar a pensar nisso. Mas eu, por acaso, tenho uma coisa boa nesse sentido. Ou seja, uma das coisas que eu me tento desafiar é sempre ultrapassar os meus medos, independentemente da ansiedade que isso me possa trazer. Por exemplo, nessa viagem a Malta, isto já foi há anos-luz, ok? Mas nessa viagem a Malta, uma das coisas que nós estávamos a fazer na formação, aquilo era uma espécie de uma formação para os campos de férias, para ser... aquilo era financiado pela União Europeia e era para ser... monitor de campos de férias e coisas assim. E nós tínhamos que basicamente
pôr um arnês, um capacete e descer uma encosta. Uma das vezes era descer uma encosta de 40 metros, a segunda vez era descer uma encosta de 80 metros. Bom, puseram o arnês, eu deixei pôr o arnês, deixei pôr o capacete, porem uma corda, tudo, eu deixei tudo. Eu olhava para baixo e dizia, ok, eu não vou. Não vou. E estava em pânico, eu estava num pânico tal, eu só dizia, não consigo, eu não vou conseguir. Curiosamente, não sei, eu a certa altura disse, ok, eu vou, mas vocês têm que deixar ir já, porque se eu penso no Perdias assunto... a coragem. Eu vou perder a coragem. Vocês, se querem que eu vá, vocês têm que deixar ir já, agora. E fui, e desci os 40, e desci os 80, medo, pânico, mas por acaso uma das coisas que me disseram foi, boa, porque mesmo com medo tiveste a coragem de ir. Mas tem que ser o impulso, ou seja... És radical. Tem que ser o impulso, tem que ser mesmo impulso, senão não consigo, não vai. Saltar de paraquedas, era fixe? Adorava. Eu também adorava. Medo, mas adorava, adorava. Mas olha e que bungee jumping também, adorava. Acho que, tipo, pronto, vai-me acontecer exatamente a mesma coisa, deixe-me pôr em tudo e vou dizer, não vou. Mas depois o impulso leva-me a ir. Isso é mesmo aquela... a gente não está aqui a comparar não estamos a comparar o medo com a ansiedade, porque são coisas diferentes. Exato. Mas o medo causa ansiedade. Sim. Mas sou capaz de não dormir na noite anterior a pensar que vou fazer. Exatamente, no amanhã. Ou na manhã, sou capaz de nem comer a pensar no assunto. Sim, mas depois vou. Na boa. Na boa. E divertes-te, é o que interessa. Muito, sim. Parques aquáticos e essas coisas. Gosto. Gosto. Isso é fixe. Eu também. O avião é que não. Tens que fazer, lá está, de impulso, ou seja... Mas de helicóptero já andei. É preciso que se note. E foi aqui, numa terriola. Então, mas lá está, já é uma experiência. Mas tens que, eu acho que... É preciso que se note. Tens que fazer assim, mandares alguém comprar-te um voo. Nem que seja, por exemplo, o batismo de voo do meu namorado foi ao Porto. Ou seja, saímos um dia de Lisboa e vamos até ao Porto. De avião? Sim. Ou seja, se tiveres medo, se tiveres pânico, se tiveres o que tiveres... Estás perto. É 45 minutos de voo e estás na boa. Portanto, acho que pode ser uma boa experiência alguém dizer assim, olha, tu dizes, olha, marca um voo daqui para o Porto, daqui para onde quer que seja, sem eu saber. E depois, no dia, pau, largam-te ali. E tu tens que ir de impulso. É isso. Vou experimentar. Vou testar. Testa. E depois eu conto. Sim. És daquelas pessoas que encaras os problemas ou... Sim, eu encaro os problemas. Tenho alguma dificuldade em lidar com conflito. E isso é sempre uma questão que eu, até mesmo na terapia, eu deixo totalmente presente. Eu tenho muita dificuldade em lidar com conflito. Mas teu ou conflitos que estejas geral, a ver? Ou seja, tenho muita dificuldade em que alguém me confronte, tenho dificuldade em confrontar alguém, tenho dificuldade quando, por exemplo, vejo duas pessoas em discórdia e eu não gosto de tomar partidos de ninguém, gosto muito de ser a pessoa imparcial que está ali, mas geralmente quando tenho eu problemas eu encaro-os e tenho muita facilidade também em dizer se isto é um problema fui eu que o provoquei, por acaso tenho essa facilidade. E às vezes temos outra coisa, que é, que para quem sofre de ansiedade, outras questões, temos outra coisa que é, como não gostamos também dessa questão do confronto, provoca-nos bastante ansiedade lidar com o problema e tudo mais, muitas vezes abraçamos problemas que também não são nossos ou não foram provocados por nós. E às vezes pomos-nos a nós em situações mais complicadas, porque como não gostamos de mexer muito daquilo que conhecemos, acabamos por estar a dizer, pronto, olha, desculpem lá. Porque é engraçado, porque nunca nos pomos quase como uma prioridade. Não. Pensamos sempre nos outros primeiros. Sim. Isso é problema, mal, mas isso é problema. Mal. Eu gosto de considerar que é um nível de empatia. Talvez às vezes demais. Demais. É isso. Eu gosto Devia de pensar que sou empática, mas às vezes se calhar somos demais. E pomos a nós em maus lençóis do que estarmos a deixar que os outros também assumam os erros deles. É isso. E o que é que costumas fazer quando estás tão ansiosa que nem consegues estar quieta?
depende de onde estiver, ou seja, se eu estiver em casa, lá está, eu sou muito física no que toca à minha ansiedade. E eu tenho muita necessidade de me deitar, eu fico extremamente cansada após um ataque de pânico, após um momento de nervosismo mais extremo, eu tenho mesmo muita dificuldade. E geralmente aquilo que eu procuro é sempre deitar-me um bocado, fechar os olhos, relaxar, porque eu fico mesmo muito, muito, muito cansada. Realmente o pensar, não, mas está tudo bem, às vezes ajuda, às vezes não. Sim, só que não. Sim. Mas sim, às vezes ajuda, outras vezes não. Lá está. Depende. Fora de casa é um bocadinho mais difícil de eu lidar com as situações. Geralmente eu refugio-me muito. Quando eu tenho assim um ataque de ansiedade, eu detesto me vejam chorar. Detesto. Portanto, eu geralmente choro e afins, eu fujo. Muito bem. E as filas de espera dão-te ansiedade? Sim, depende da fila de espera. No mercado, por exemplo? Ai, sim. Lojas de roupa? Sim, tudo aquilo que envolver compras ou coisas que eu acho que às vezes é desnecessário, salvo seja. Não é que não seja necessário nós irmos comprar coisas para nós e afins. Claro, temos que ir. Deixa-me às vezes um bocadinho irritada porque percebo, por exemplo, que existem ali outras movimentações que podiam estar a facilitar o fluxo e isso irrita-me, não é propriamente causar-me ansiedade, irrita-me. Pronto. Mas a mim, por exemplo, quando eu levo a Madalena, causa stress, não é? Filhos, sim. Claro, sim. Depois corre, não querem ir no carrinho, porque ela ainda anda no carrinho, né? E causa assim um bocado de stress. Mas quando estou sozinha, já tive assim bocadinhos de ansiedade que quase que me ia dar ataque e eu tentei ignorar. Sim, a nível assim... Tentei-me controlar. Penso que não. Geralmente, se eu tiver algum tipo de ataque de pânico assim mais exterior, é porque eu estou a pensar em qualquer coisa que está a acontecer no momento. Geralmente não é o ambiente Exatamente. que me provoca. É o teu cérebro. Exato, sozinho. Não é o meu ambiente... Não é o ambiente que me está a provocar a ansiedade. Geralmente é porque eu trago alguma coisa já na minha cabeça depois estás parada e começas a pensar. Pronto, geralmente é mais relacionado com isso. Mas sim, levar miúdos a um supermercado é estressante, causa alguma ansiedade, principalmente quando eles estão naquela fase em que têm sono, em que querem comer e querem comprar tudo, em que querem brinquedos e já chega, não é? Já chega. E sim, eu tento evitar ao máximo. Eu tive uma fase que eu levava porque achava que mas se ele for comigo, ele vai se habituar e ele nunca vai fazer uma birra no supermercado. Mentira, nós realmente somos muito iludidas, coitadinhas. Isso também é um tema muito... Isso também é um fator muito importante, o ser mãe, não é? Sim. Nós temos agora uma pessoa, uma criança, não é? Que depende dos nossos afazeres, das nossas coisas. Posso-te contar o maior pânico, crise de ansiedade, chamem-lhe o que quiserem, que eu tive relacionado com o meu filho. É assim, o meu filho já me provocou alguns sustos, o meu filho teve porque felizmente agora já pode comer tudo. O meu filho teve alergias alimentares. Ele era alérgico à proteína do leite de vaca, ele fazia choques anafiláticos, ou seja, ele não podia ingerir nada que fosse leite ou derivados do leite. Toque, se ele tocasse ou fosse tocado por alguém que tivesse consumido, ele ficava completamente manchado, etc, etc. E era também a inalação, ou seja, existia ali uma data de coisas que o faziam ter alergia. E pronto, isso provocava muita ansiedade, principalmente viagens, ou ir a festas em que eu sabia que poderia existir o toque, o que é que seja. Tentámos protegê-lo ao máximo, tanto que uma das questões que nos fez levá-lo ao psicólogo foi nós protegemos-lo tanto que lhe provocámos medos desnecessários, que ele hoje em dia tem alguma dificuldade em explorar o mundo por causa disso. Perfeitamente normal. Nós protegemos-los tanto, só faltou mesmo pôr-lhe a redoma à volta. Mas sim, uma das coisas que mais me trouxe ansiedade quando o meu filho nasceu
curiosamente, foi na altura em que disputou a guerra na Ucrânia. Ele fazia 8, 9 meses nessa altura, não, já não tenho bem ideia, mas foi nessa altura. Eu, nesse dia, eu entrei num pânico tal, porque eu pensei, ok, nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial, o que quer que seja, e de repente deixei de ser eu, ou seja, no caso disto correr mal a nível geral, a nível mundial, eu preocupar-me com a minha vida ou o meu bem-estar ou o fugir para algum lado, acabou. Exatamente. Eu, neste momento, o que me interessa é mantê-lo a ele a salvo, a ele... Bem, eu na altura, não sei, eu fiz os tais kits de sobrevivência, sei lá, eu pensei em planos de fuga, coisas do género. Portanto, foi assim uma das coisas mais estúpidas que a maternidade me teve, foi estes pânicos. Agora tenho aqui 2 perguntinhas. Sim. Se a tua ansiedade fosse uma personagem, como é que ela seria? Giro. Não sei, uma ansiedade um bocadinho maluca. Porque a minha ansiedade é... Eu adorei o filme do Divertidamente. Acho que toda a gente... Está espetacular. Toda a gente tem que ver, adultos e crianças. Toda a gente tem uma noção, ou seja, explica muitas emoções através dos bonequinhos. Eu digo que aquilo não é só um filme para criança. Qual é a personagem que te identificas já agora? Eu gosto muito da alegria. Adoro a alegria. Acho que é super fofa. Porque eu tento ser um bocadinho a alegria, independentemente de lá estar da ansiedade e de todos os outros bichinhos que andam lá, eu tento sempre puxar um bocadinho mais para a alegria. Mas, lá está, tens sempre lá os outros a chatear-te e há dias que tens a tristeza a ser a dar mais ênfase, tens a ansiedade também, há dias que estás mais ansiosa, ou porque se passa alguma coisa ou não. Mas identificas mais com a... Mais com a alegria, sim. Ou tento, de alguma forma, fazê-lo. Mas sim, a minha ansiedade é muito... Eu espelho-a muito naquela personagem, porque é assim meia... Pronto, e aparece... Histérica, assim. podes dizer. Sim. Sou um bocado, sou. Eu também. Mas tento... As pessoas que me veem, ela está sempre bem disposta e está sempre ignoras bem. O óbvio, sim, que é mesmo assim. Sim, porque não gosto muito de... Não gosto de preocupar os outros com os meus problemas. Acho que ninguém gosta de mostrar que tem ansiedade. Não. Mas não sei porquê, quer dizer... Mas um depressivo, nota-se... Quando é uma pessoa depressiva, sim. A diferença de uma pessoa que tem ansiedade, nota-se. Mas lá está, eu não me considero depressiva. Eu considero-me ansiosa. Eu não me considero depressiva. Eu acho que até é o oposto, completamente. Sim. Não, Tenho um desafio novo. Sim. É um desafio, é uma frase para completares. Está tudo bem, só que não. Quando? Agora, boa. Giro. Quando... Olha, quando tenho que fazer uma mudança, lá está, a mudança traz-me ansiedade. É necessária... As mudanças são boas. Sim, é necessária quando tem que ser e quando, pronto, eu mentalizo-me que tem que ser. E eu própria, por exemplo, recentemente tive assim uma coisa que disse, ok, está na altura de eu mudar qualquer coisa e tentei mudar qualquer coisa. E há alturas que tu tens mesmo essa necessidade. No entanto, quando és forçada, ou pelo ambiente, ou por o que é que seja, és forçada a fazer uma mudança, mesmo que seja uma coisinha mínima, causa-me um bocadinho de ansiedade e lá está. Eu, por mais que diga, está tudo bem, às vezes não está. Quase nunca. Mas pronto, é mesmo... Quando faz uma mudança? Mudanças. Ok. Causa mesmo assim... E a pergunta de sempre, não sei se já viste, já te caiu algum ovo no chão? Alguma vez? Se me caiu um ovo no chão? Há vários. Quem ouve isto, não vou dizer já, não tenho que dizer já, sim. Mas depois, a consoante as respostas, vai surgindo a resposta. Já caiu? Não já. E sim. como é que apanhaste o ovo? Olha, o ovo me caiu na altura, caiu no chão e, portanto, partiu-se.
Então teve que ser à esfregona, quer dizer, apanhar as casquitas à mão, né? E depois o resto teve que ser à esfregona. Não, mas aconteceu, aliás, já me aconteceu virar mesmo uma caixa inteira de ovos, mesmo assim, pronto. Agora, cair um ovo, sim, a estupidez de pegar num ovo e pôs-lo em cima de uma bancada, achar que ele não vai rolar, sim, já me caiu e aí nem tive bem a oportunidade de o agarrar. Muito bem. A mim também já me aconteceu partir uma caixa de ovos no carro. Uma caixa, que No horror! carro. Dei assim uma travagem e os ovos E o cheiro depois? para trás. E Não, os ovos foram para trás. Não, é que não é o momento, é depois mais tarde o cheiro. O cheiro. Sim. E consoante a meteorologia, estava bastante calor nesse dia. Que o cheiro bom. foi bastante fermentou mais rápido. intenso. Espetacular, maravilhoso. Então, olha, Raquel, muito obrigada Obrigada. por teres aceito este convite. E Foi muito giro. Obrigada. Obrigada eu. E que a tua ansiedade não esteja aí todos os dias. Esteja aí, mas guardadinha. Guardadinha. Vamos tentando. Obrigada. Tchau, obrigada. E para quem está a acompanhar este podcast, que continue a acompanhar e que ouça a CFM, na CFM, em 95.5 e para quem quiser ver no canal do YouTube da CFM. Obrigada.